de louvor, Aleluia. digno de louvor. Glória a Deus. Tu és santo, santo. É o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Quero ouvir a igreja. santo. É o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, A igreja. digno de louvor, Digno de louvor. Isso, conduz. santo. Levanta as tuas mãos. É o Senhor Deus, declara isso. poderoso, Digno de louvor. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Os anjos santo. não param de cantar. Senhor dizer que Ele é Deus santo. poderoso, Dizer que Ele é santo. Santo, digno de santo é o Senhor. louvor, Digno de digno louvor. de louvor. Tu és santo, santo. Diga a Ele. É o Senhor rendido a Deus Ele. poderoso, Digno é o Senhor. Digno de digno louvor. de louvor, Digno é o Senhor. digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Você pode manter seus olhos fechados. Oh, Senhor. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus mais fez por nós. Ele já fez por nós. Mas Ele ainda tem muito mais. Ele ainda tem mais para te presentear. Deus pode te surpreender hoje à noite. Deus pode te surpreender essa semana. Deus pode te surpreender ainda esse ano. Porque você decidiu adorar a Deus. Você decidiu buscar o Senhor. Você deixou todas as coisas para trás e está aqui buscando o Senhor. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Diga comigo, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para te buscar, cantar para ti, dizer que tu és santo, dizer que tu és santo, dizer que tu és santo. Santo, Diga isso. é o Senhor Deus
louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Você pode se render ainda mais. Você pode dizer palavras para Ele. Às vezes, nós estamos num ambiente só observando o que os outros estão fazendo. Às vezes, você está num ambiente como esse, só observando as pessoas cantarem, só observando as pessoas levantarem as mãos, só ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Mas eu quero te dizer hoje à noite, Deus quer ver teus braços levantados, tuas mãos levantadas. Deus quer ouvir o som que vai ser produzido através da tua boca, de reconhecimento, de gratidão. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor, reconhece o Senhor. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele está aqui nesse lugar para te libertar. Ele está aqui nesse lugar para arrancar aquilo que não pertence a você. Ainda que você tenha nascido de novo e algo tem perturbado a tua vida, eu quero te dizer que hoje à noite Deus está aqui e Ele já está nesse lugar se manifestando. E você pode receber aquilo que você veio buscar nessa noite. Algo que tem te preocupado, algo que tem te perturbado, Deus está aqui. Você pode sair daqui cheio da presença de Deus. Você pode sair daqui livre, livre de toda condenação, livre de toda doença. Você pode sair daqui hoje com a tua salvação. Se você nunca declarou Jesus como o Senhor da sua vida, Ele está aqui para mudar a tua história, a nossa história. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos quando o Senhor toca em nós. Se o Senhor tocar em nós, se o Espírito de Deus que está aqui, se você permitir Ele tocar na tua vida, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo nosso respirar. Obrigado porque em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a vida, a respiração e as demais coisas. Reconhece isso. Reconhece que tudo que você tem não veio da tua própria inteligência, não veio da força do seu braço. Não. Deus que tem te dado força para adquirir riquezas. Deus tem te dado sabedoria. Deus tem te dado saúde. Deus tem te conduzido em vitória. Aleluia. Você pode dar glória a Deus nesse lugar. Diga: Senhor, eu estou aqui e vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado. Diga: seja bem-vindo nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Louvor, fica aí, você. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos.
Que coisa boa, hoje é noite de celebração, hoje é noite de relembrarmos a morte e ressurreição do nosso Jesus. Isso nós vamos celebrar com muita convicção. Você precisa entender, irmãos, que a morte de Jesus não foi em vão. Não foi um conto de fadas, mas foi um fato que aconteceu na história, irmãos. E Jesus, ele marcou os tempos. Ele dividiu o tempo, o antes e o depois. Diga antes e depois. A humanidade sem Jesus era uma, e a humanidade com Jesus é outra. Amém? E nós fazemos parte dessa verdade, porque nós já temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu digo isso com a maioria da igreja que conheço, vejo aqui rostos conhecidos e posso afirmar isso. Mas se ainda você não tem Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te convidar hoje à noite a receber Jesus, para que Ele possa mudar as estações e a sua vida para sempre. Amém? Hoje à noite, irmãos, você pode dar uma oportunidade para você mesmo, para Jesus afetar o teu destino, tanto nessa terra, como, irmãos, a vida eterna. O homem sem Jesus, ele está sentenciado a ir para o inferno. Mas o homem com Jesus, ele também está sentenciado à vida eterna. Você está aqui comigo? Então Jesus, ele é sim o diferencial. Ele é tudo na nossa vida. Diga comigo, Jesus, ele é tudo na minha vida. Amém? Aleluia. Mas embora, irmãos, tendo Jesus, nós temos algumas coisas que enfrentamos ainda nessa terra. E nós precisamos das ferramentas corretas, as habilidades necessárias para que nós venhamos a tornar-nos mais que vencedores, ou a se tornar mais que vencedores. Não somente na letra, não somente, irmãos, em versículos bíblicos, que é verdade, mas também, irmãos, você desfrutar dessa verdade. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é verdade independentemente de. Amém? E a minha oração, irmãos, é que essa palavra ela venha cair no seu coração, e no meu também ainda mais forte. Amém? Aleluia. Então nós temos verdades, irmãos, que nós enfrentamos aqui e nós não negamos. Você certamente já ouviu alguém citar que a fé não nega a realidade. Diga comigo, a fé não nega a realidade. Diga comigo, mas também ela não se conforta ou não se conforma com essa realidade. A fé pode transformar. Diga comigo, a fé, ela transforma qualquer situação. Diga, a minha fé em Jesus, ela muda qualquer circunstância, exterior ou interior. Nós vamos falar muito disso. A fé, ela pode transformar a nossa história. Amém? E estamos aqui num ambiente como esse, irmãos, para pegarmos as ferramentas corretas, para usarmos no tempo certo e da forma certa, para que você verdadeiramente se torne mais que vencedor. Porque a verdade de Deus, ela continuará sendo verdade, mas pessoas não estão desfrutando dessa verdade, porque não estão aplicando nas suas vidas. Aleluia! A prática dessa palavra vai te tornar aquilo que ela diz que você é, aquilo que ela diz que você tem e aquilo que ela diz que você pode. O fato de você conhecer não vai te tornar aquilo que os versículos estão dizendo a teu respeito. Mas você pode viver esses versículos, irmãos, essa verdade da palavra a cada amanhecer. Amém? Aleluia! Irmãos, e como eu falei, a fé ela não nega a realidade, mas ela nunca vai se conformar com qualquer situação que ela esteja na sua vida. Amém? Porque o Senhor, Ele nos tornou filhos. E como filhos temos direito de reivindicar do nosso Pai aquilo que Ele nos prometeu. Amém? É necessário, irmãos, eu ministrei aqui esses dias sobre a justiça de Deus. Você se enquadrar e você conhecer sobre a justiça de Deus.
Porque você vai se posicionar. Você vai firmar os seus pés sobre a rocha. E nada vai te abalar. Diga comigo, nada vai me abalar. Porque qualquer um de nós, irmãos, nesse ambiente, nós estamos ainda nesse mundo expostos aos ataques de Satanás. Deixa eu te dizer, o diabo não está feliz com a tua vida em buscar ao Senhor. Porque você servia a Ele no mundo. Alguém já disse que parece que quando alguém se converte, parece que fica mais difícil. Mas você sabe por que é? Eu posso te dizer. É porque no mundo você servia a Ele. Você fazia as obras das trevas. Mas agora você mudou de lado. Você não incomodava as trevas ou o inferno. Mas agora nas luzes, irmãos, você está ofuscando as trevas. Ofuscando demônios. Então, irmãos, ele vem contra a tua vida. E nós precisamos aplicar e ter as ferramentas, termos o conhecimento daquilo que nós somos, temos e podemos no Senhor. Eu quero te mostrar uma história aqui. Eu não vou citar mais do que eu vou falar fortemente da mensagem que o Senhor quer que você pegue, e eu também hoje à noite. Mas mais na frente eu vou lançar para você e você vai pensar sobre isso. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. O Senhor, Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem cuidado dos seus negócios. Tem cuidado dos seus familiares. Amém? Nós precisamos reconhecer isso. Porque se não olharmos, irmãos, as coisas que Deus está fazendo, se focarmos naquilo que Deus ainda pode fazer por você, nós vamos andar, irmãos, com um coração ingrato. E Deus quer que você reconheça o que Ele já fez na sua vida. Aleluia. Mas temos que estar atentos, como bons dispenseiros, como bons servos, como bons filhos do Senhor, para que nada venha roubar o que Deus já te deu. Nada venha tirar você do foco, nada venha tirar a tua atenção. Amém? Esteja olhando para o Senhor, esteja olhando para a palavra. Aleluia. E isso vai te manter de pé, independentemente de qualquer situação. Você está aqui comigo? 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Eu sei que essa palavra vai alcançar muita gente aqui. Amém? Já está alcançando. Glória a Deus. 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18, cita algo muito interessante. O apóstolo Paulo aqui, olha para mim. Antes de a gente continuar essa leitura, nós vamos passear um pouco dentro do livro da carta aos Coríntios. E mais especificamente, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja. Paulo vai para aquela região da Macedônia, irmãos, onde tinha a cidade de Coríntios e outras cidades também. Na sua segunda viagem missionária, irmãos, ele vai mais adiante e ele encontra essas cidades, ele vai naquela direção e ele funda essa igreja. Aquela igreja nasce naquela segunda viagem missionária. Irmãos, ele enfrenta muitas situações, mas muitas situações, para poder se concretizar aquilo que o Senhor mandou ele fazer naquela região. Preste muita atenção nisso. Paulo, ele enfrenta diversas situações para poder chegar ao destino aonde Deus mandou ele ir. E o diabo sabia e sabe o impacto que aquele homem ia causar, porque ele já tinha feito uma primeira viagem missionária. E ele não queria o inimigo não queria que Paulo se estendesse a uma região
ou fosse mais distante com esse evangelho poderoso. Mas diga comigo, nada impediu o apóstolo Paulo. Porque ele tinha uma convicção. Então, ele lança os fundamentos naquela cidade de Corinto. Aquela igreja se estabelece ali naquela cidade. E posteriormente ele escreve 2 cartas. E essa segunda carta nós vamos passear um pouquinho aqui nesses livros, nesse livro, nessa carta, nesses versículos, em alguns versículos, em alguns capítulos. Para você observar o que ele enfrentou para poder essa igreja ser estabelecida ali. Aleluia. Se você tem uma convicção da sua santificação, da sua santidade, do que você está fazendo para Deus, irmão, se há oposição, eu quero dizer, se alegra. Aleluia. Se você está obedecendo a palavra, vivendo o evangelho genuinamente e há oposição, irmão, isso não significa dizer que você está em pecado. Aleluia. Você está aqui comigo? E essa segunda carta, o apóstolo Paulo, ele vivencia algumas coisas que ele não vivenciou naquela primeira viagem missionária. E ele escreve, nos 7 primeiros capítulos, ele defende o seu ministério e sua chamada apostólica. Ele dá um direcionamento ali no capítulo 8, no capítulo 9, a respeito de dizimar, como a igreja da Macedônia tinha contribuído para a igreja de Jerusalém. Ele fala, como nós conhecemos em 2 Coríntios 9, a respeito das ofertas. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. E no capítulo 10 até o 13, ele vai citar ali, ele manda um recado para aqueles que estavam dizendo que ele não era apóstolo. Que ele só tinha ousadia quando estava escrevendo. Na presença ele não tinha. Ele não era tudo aquilo. Eu quero que você fique com esse contexto. O que Paulo vivenciava ouvindo essas verdades. Ouvindo, aliás, essas verdades não, corrigindo aqui, ouvindo essas coisas que estavam sendo citadas ao seu respeito. Ele tinha a convicção que tinha sido chamado por Deus. Você está aqui comigo? O próprio Jesus apareceu para ele a caminho de Damasco. Amém? Ananias vai lá onde ele estava, impõe as mãos, ele passa a enxergar, porque quando o Senhor aparece para ele, ele não enxerga nada, ficou sem enxergar, e ele escuta uma citação do próprio Deus da boca de Ananias. Importa, eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer ou padecer pelo meu nome. E aquele homem, ele recebe aquela informação, irmãos. E ele começa a pregar o evangelho. E nós vamos ver algumas coisas aqui. E eu sei que Deus vai tratar muita coisa na nossa vida hoje à noite. Você crê? Você crê? Se você crê, está feito. Então, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16, depois dessa base que eu te dei, ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo, ele estava escrevendo para uma igreja que não era uma igreja fácil, era uma igreja complicada. Era uma igreja que não soube se firmar naquilo que ele havia ensinado. Talvez algumas pessoas estavam ali fraquejando por algumas tribulações. Talvez por ideias que estavam chegando ali e as pessoas estavam sendo abaladas com o novo ensinamento.
ou tirando as credenciais da vida daquele homem. E tirando a credencial da vida daquele homem, irmãos, o que ele disse talvez não fosse tão verdade. O que ele ensinou não era tão verdade. Mas ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que não se veem são eternas. E sabe, irmãos, esse homem enfrentou muitas tribulações para que o evangelho chegasse naquela região. Diga comigo, muitas tribulações. Ele diz, leve e momentâneas tribulações. Diga comigo, leve e momentâneas. Agora, se você é um bom leitor da Bíblia, você vai saber que em 2 Coríntios, nesse mesmo livro, você vai encontrar um trecho, Paulo fazendo uma referência ao seu chamado e dizendo o que ele enfrentou para poder aquela palavra chegar naquela região. Você está aqui comigo? Mas tudo que ele cita aqui no capítulo 11 desse mesmo livro que nós estamos, a partir do versículo 23, nós podemos perceber uma citação leve e momentânea. Eu queria ler com você, só para não ficar na minha citação, 2 Coríntios, no capítulo 11. Quantos estão acompanhando aqui? Aleluia. Eu creio que hoje à noite o Senhor vai lançar boas bases, irmãos, para você enfrentar situações, e mesmo que sejam pesadas, querendo te derrubar, você ainda vai dizer, é leve e momentâneo. Diga comigo, leve e momentâneo. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, se talvez com alguma pressão externa, mas o Senhor, irmãos, Ele nos prepara de alguma maneira, porque ainda estamos nesse mundo e o diabo não está feliz com a sua vida no Senhor. Ele quer te tirar, ou tirar as credenciais daquele que anunciou o Evangelho para você, e tirando a credencial daquele que pregou o Evangelho para você, ele também vai tirar a credencial da palavra que você conhece. Isso vai te deixar vulnerável ainda mais aos ataques do diabo. Amém? Você está aqui comigo? Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Diz assim, ele falando em relação aos apóstolos, aos falsos profetas ou apóstolos, que estavam falando da sua autoridade apostólica. E ele diz assim, 2 Coríntios 11, 23, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, mas severamente, e exposto à morte repetidas vezes. Versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes recebeu dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigo de rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Agora preste atenção, ele sabia o que ele tinha vivenciado aqui, porque ele já tinha enfrentado. E ele escreve para aquela igreja,
nesse mesmo livro, dizendo que são leves e momentâneas tribulações. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguém aqui que já superou o sofrimento de Paulo? Levante a mão, que eu quero orar por você. Existe alguém aqui que já superou o sofrimento de Paulo? Ninguém, irmãos. Agora, o que é que o Espírito Santo quer trazer? Eu não estou dizendo aqui que você tem que aceitar o sofrimento. Até o fim da pregação você vai perceber o que o Espírito Santo quer nos alcançar hoje à noite. O que Paulo cita assim, aqui, com exceção do versículo 28, o que ele cita foram todas expressões, foram todas pressões externas. O que Paulo ele cita aqui foram pressões que ele vivenciou externamente, foram coisas que vieram de fora para dentro. Foram pressões que vieram de fora. Naufrágios, perigo de patrícios, perigos de naufrágios na cidade, perigo de falsos irmãos, perigos no mar. Foi açoitado 5 vezes, 39 chicotadas. 39 açoites. Você percebe o que ele cita aqui? Foram pressões e tribulações externas. Mas sabe o que Deus quer nos alcançar hoje à noite? Deus quer desmascarar Satanás ainda mais. Às vezes, irmãos, nós estamos bons demais em enfrentar situações externas. Mas o diabo, irmãos, a Bíblia diz que nós não temos que desconsiderar os seus ardis. Isso o próprio Paulo fala. Paulo ele cita aqui, em algum dos versículos, nós vamos ler, que tem momentos que ele enfrenta pressões exteriores e muitas vezes interiores. Eu queria ler com você esse versículo aqui. 2 Coríntios, capítulo 7. Volte aí algumas páginas. Eu disse que a gente ia passear um pouco nesse livro. Mas quantos estão entendendo aqui? Quantos estão entendendo até agora? O Senhor, Ele quer te preparar, ou Ele quer te tornar mais forte com essas verdades que você está recebendo. Aleluia. Por maior que seja a pressão externa, Paulo disse que é leve e momentânea, e está produzindo para nós um eterno peso de glória. Pressões exteriores. Olha o que Paulo ele cita aqui em 2 Coríntios 7, versículo 5. Ele diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. E aqui eu quero entrar para você entender todo o contexto que o Espírito Santo quer falar. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Quais foram as formas? Conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Preste atenção, você não vai sair daqui triste. Eu estou passando essa tribulação, então isso é normal. Deixa eu te dizer, eu disse aqui no início dessa ministração, que nós não estamos imunes, irmãos, aos ataques de Satanás. Tanto é que a Bíblia fala, e se der tempo nós vamos ver, das armas que Deus colocou à nossa disposição. Sabe o que o Espírito Santo quer? Te deixar mais preparado para você jamais cair. Te deixar preparado, seja por temores externos, seja por temores internos. Tem algumas versões que dizem assim, temores por dentro. Temores por dentro. Agora é engraçado, o apóstolo Paulo diz, eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que sinto. Mas ele cita aqui, que eu não tenho que andar por temores. Ele diz, na verdade, que estava com conflitos externos e temores internos. E eu quero tocar um pouco disso aqui hoje à noite.
Falei tudo isso de temores externos, de tribulação, mas para alcançar o nosso coração, o teu coração hoje à noite. Conflitos internos. Porque é fácil perceber um ataque do diabo quando é externo. Mas irmãos, quando ele lança dardos que vêm na tua mente, você começa a considerar e processar aquilo, vai começar a construir algo que vai estar dentro de você e vai começar a sair. Agora não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora, embora tenha vindo de fora. Quantos me entenderam aqui o que eu citei? E Deus quer, irmãos, que você tenha habilidades de destruir essa construção, que o diabo, irmão, não trabalha um dia ou um mês, ele não está preocupado se vai ser um dia ou um mês. Ele está preocupado se algo for construído por dentro. Ele só quer saber disso, se algo for construído por dentro. Quantos estão aqui comigo? Eu não estou dizendo que Paulo deu legalidade ao diabo para construir temores por dentro. Mas irmãos, considerando todo o contexto que eu citei aqui, de um homem que vai pregar o evangelho naquela cidade, ele deixa aquela igreja estabelecida, depois ele volta, e ele escuta de alguns irmãos que a autoridade apostólica de Paulo não era, poderia ser questionada, porque não andou com Jesus, não foi um dos 12 apóstolos. Irmãos, se você ler essa carta, você vai perceber que uma das preocupações de Paulo, e eu digo algo que era por dentro, era defender o seu ministério, para que o que ele pregou tivesse credibilidade. Então por dentro, ele estava com alguns conflitos, não de quem ele era, não da palavra de Deus que estava dentro dele. Amém? Mas de alguma maneira, irmãos, ele mesmo cita no versículo 6, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Deixa eu te dizer, sabe o que eu percebo aqui? Ele não desconsiderou. Se você for fazer um estudo a respeito desse assunto aqui, você vai perceber o quanto ele se alegrou com a presença de uma pessoa. Mesmo falando que hoje nós somos vasos de barro, onde Deus está habitando dentro. Mesmo ensinando, escrevendo 13 cartas do Novo Testamento, Paulo aqui está dizendo que se alegrou pela chegada de Tito e da notícia que Tito trouxe. Ele disse, Deus me consolou, Deus nos consolou. Você está aqui comigo? Agora, irmãos, e nós que estamos aqui hoje? Nós que estamos nesse tempo, no século 21, ano 2017, temos a palavra, fizemos o rema, uns escola de ministros, conhecemos a palavra, mas muitas vezes estamos com conflitos por dentro. Deixa eu te dizer e separar o que eu estou dizendo aqui. Esses conflitos, irmãos, ele não é no teu espírito. Ele não é no teu espírito. Esse conflito é na tua alma. Esse conflito, irmãos, que vem e o diabo ele lança um pensamento, ele lança uma seta. Na verdade a Bíblia diz dardos inflamados. Mas deixa eu te dizer hoje à noite, irmãos, a ministração ainda não acabou. Eu só estou te mostrando que conflitos externos podem vir, mas também que conflitos internos podem surgir. Conflito de chamada ministerial, acho que eu não tenho não. Conflito do que é que você está fazendo aqui na igreja. Conflito por não ter casado, conflito por ter casado. Não ter uma aceitação de você mesmo. Pensamentos que vêm, irmãos, e você de repente se pega pensando. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, porque senão algo vai sendo construído dentro de nós. E é tudo que o diabo quer. Você está aqui comigo? Mas Deus nos deu armas, Deus nos deu ferramentas
para que nós pudéssemos usar contra essa sutileza, irmãos, que chega na nossa vida. E se você não se posicionar, se você não souber, melhor dizendo, como se posicionar, você pode ser uma presa fácil para o diabo. O que leva uma pessoa a pensar aquilo que ela não é. Já parou para pensar nisso? De onde vêm esses pensamentos? Não vem de você mesmo. Não vem de você mesmo. O que é que leva você a pensar em algo, ou em alguém, ou em alguma coisa, ou em algum problema? De repente você se pega pensando naquilo. Aquilo que você não é, aquilo que você não tem. E às vezes estamos sendo negligentes naquilo que nós somos, no que podemos e o que o Senhor nos fez. A Bíblia diz que o que deve ocupar o nosso pensamento é se há alguma virtude e algum louvor. Isso deve ocupar o teu pensamento. Fora disso, irmãos, você começa a rejeitar. Por que eu quis citar aqui que Paulo ele estava com conflitos externos, temores internos? Conflitos, irmãos. Paulo, em alguma das citações, você sabe, ele disse assim: olha, nós levamos tanta pressão que chegou o momento até de desesperarmos até da própria vida, mas Deus nos socorreu. O que eu quero que você pegue aqui não é a pressão que vai te sufocar, mas Deus que te consola, Deus que te sustenta, Deus que está com você, e isso precisa ser considerado, porque senão daqui a pouco você vai se pegar pensando que está sozinho, que Deus não está te ajudando, que o Senhor não está nem aí com a tua vida. E o que o Senhor quer é desmascarar Satanás hoje à noite. Aleluia! Eu queria ler alguns versículos, mais alguns versículos, Hebreus. Aliás, antes de abrir Hebreus, abra aí. Fica em 2 Coríntios ainda. E a pregação hoje foi praticamente 2 Coríntios, não foi? Quantos estão entendendo aqui? Ainda nesse mundo, irmãos, nós não estamos imunes aos ataques de Satanás. Mas há uma garantia da parte do Senhor, que Deus te livrará, que Deus vai te trazer consolo. A alegria que Paulo teve foi ver Tito e ouvir a mensagem que ele trouxe daquela igreja. Porque a carta que Paulo escreveu foi carta de correção, foi algo forte. Mas quando ele vê Tito e escuta as informações que Tito traz daquela igreja, houve alegria no seu coração. E sabe, irmãos, Paulo, ele tinha Tito e era como um filho na fé. E você pode dizer: mas eu não tenho nenhum Tito para me consolar ou trazer boas notícias. Mas deixa eu te dizer, você tem o Espírito Santo de Deus. Quando tiverem conflitos, algo chegar na sua mente e de repente você não conseguiu filtrar aquele pensamento, começou a considerar, irmãos, o que você começa a considerar, aquilo vai se tornar vida para você. Você está me entendendo? Aleluia. 2 Coríntios 10. Diga comigo: só existe uma maneira de vencer os temores internos. Nós vamos ver aqui. Paulo aqui ele apresenta o problema, diz que o problema é leve e momentâneo e ainda apresenta a solução. Tudo numa carta só. Amém? Quantos estão aqui comigo? Você está pegando algo aqui de Deus hoje à noite? Eu sei pelo Espírito que existem muitas pessoas com conflitos por dentro. Antes de ler, eu quero dizer algo. Sabe, irmãos,
Às vezes nós somos uma pessoa, nós apresentamos uma pessoa na igreja que nós verdadeiramente não somos. Lá no seu quarto, lá no seu lugar, que você fica à vontade, verdadeiramente você demonstra quem você é. Às vezes uma pessoa cheia de temores, cheia de dúvidas, cheia de sequelas, e às vezes o diabo aproveita disso para destruir o ser humano ainda mais. Por isso não tenha vergonha de se expor para a tua liderança, de demonstrar verdadeiramente quem você é, o que você anda pensando, no que você anda vendo, no que você anda fazendo, porque você vai ter ajuda mais rápido, você vai ter alegria. Você está aqui comigo? Porque às vezes o que você está passando agora, e você se abre, irmãos, alguém vai te aconselhar, e se você vai na pessoa certa, você vai ouvir. Rapaz, eu já ouvi pessoas falarem isso. Você não é a primeira pessoa, e vai te dar a solução correta, vai te dar o caminho correto, vai te dar as armas corretas, para você sair de toda e qualquer tribulação. Porque eu acredito, irmão, um dos maiores conflitos não são os exteriores, mas o interior. Algo que é construído, irmãos, não é do dia para a noite, é um tempo, leva um tempo. Vez ou outro o diabo vem acusar, trazer acusação, trazer isso, trazer aquilo. Deixa eu te dizer, não aceita. Não aceita. Eu vou te mostrar algo aqui. 2 Coríntios 10, versículo 4 e versículo 5. Você está pegando o que o Espírito Santo quer hoje à noite? Diga: conflitos internos. Nunca mais. Diz assim, 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Alguém já disse, irmãos, que um pensamento, ele é muito poderoso. A pessoa é magra, mas pode se ver gorda. Tem um ministro que ele diz algo interessante a respeito do pensamento. Ele diz assim: o homem, ele é aquilo que ele pensa o dia todo. E quando a Bíblia diz, olha, eu falei dos temores externos, temores internos, não era para você dizer, então eu tenho que aceitar mesmo essa tribulação, eu tenho que aceitar isso. E até as pessoas que estão assistindo ou vão assistir no nosso canal, deixa eu dizer algo, nós não estamos fazendo apologia aqui à tribulação. Nós estamos dizendo que toda e qualquer situação é leve e momentânea. Agora nós precisamos das armas certas, precisamos de um posicionamento certo. Amém? Vocês estão aqui? Você que vai me assistir, não deixa pensamentos. Pensamento é poderoso. Se é poderoso para o negativo, irmãos, eu quero dizer que também é poderoso para o positivo. E Paulo, ele diz assim, que as nossas armas não são carnais. Ou seja, o que você vai vencer, seja temores externos ou internos, as armas não são carnais, são espirituais, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sabe o que é sofisma? Uma das definições de sofismas é discussão argumentativa que supostamente demonstra a verdade
contudo possui em sua essência características ilógicas. Suposta verdade. Sabe, irmãos, quando vem um pensamento, vem uma suposta verdade, ele cria situações, o diabo cria situações e lança na sua mente, e ali, irmãos, vai como uma meia verdade, mas que é algo ilógico. E se nós não usarmos as armas corretas, irmãos, isso pode construir dentro de você algo que você não é, e vai começar a trazer temores para você, conflitos dentro de você, e é tudo o que você não precisa, e é tudo o que o diabo quer. Você está aqui comigo? Diga comigo, mas eu tenho armas poderosas que destroem esses sofismas. Chegou um pensamento na sua vida. Se você não tiver cuidado, irmãos, levar esse pensamento à obediência de Cristo, isso vai começar a gerar um sentimento dentro de você. E é como eu falei, é por isso que pessoas bonitas se acham feias, porque veio um pensamento e diz: você é feio, você é gordo. Embora a pessoa esteja magro, tem até uma doença, né? O que é isso, irmãos? Isso não nasceu do dia para a noite. Isso foi algo sendo construído. Mas deixa eu te dizer, irmãos, se existem fortalezas, existem armas poderosas para destruir essas fortalezas. E você não precisa conviver com isso para o resto da vida. Você tem um Deus poderoso que te consola, que te ajuda, que te fortalece. Todo sofisma é destruído pela verdade da palavra. Toda mentira que Satanás lança na tua mente, você pode destruir com a verdade da palavra de Deus. E você vai pensar correto, você vai se ver correto, você vai se ver como Deus te vê. Aleluia! Deixa eu te dizer, o diabo quer que você se veja uma pessoa rejeitada. Você não é uma pessoa rejeitada, você é uma pessoa aceita por Deus. Não concebe esse pensamento. Pensamentos, quando concebidos, irmãos, vão se tornar em ações. E ações, irmãos, pode se tornar estilo de vida. Pode se tornar uma filosofia para você. É por isso que o diabo tem disseminado aí mentiras. Mentiras. Aleluia, você está aqui comigo? Diga comigo, eu tenho arma. Eu tenho uma arma poderosa. Vamos para Hebreus agora, 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Só a palavra de Deus, irmãos, para ir em lugares que jamais o ser humano pode ir. A palavra do Senhor, ela pode arrancar esse temor que está aí dentro de você, esse conflito que está aí dentro de você. Você que está nos assistindo, não concebe pensamentos. Não deixa o diabo colocar na tua mente aquilo que você não é, aquilo que você não pode. Você é uma pessoa aceita por Deus. Você foi escolhido por Deus. Se entregue ao Senhor. Pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. E você terá uma vida de paz, de sucesso. Amém? Você está aqui comigo? A Bíblia diz que nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas lá do alto. Aleluia. Sabe quem ensinou isso? O apóstolo Paulo. Aleluia.
Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nós já estamos começando a chegar no fim da mensagem. Mas tem algumas coisas que eu quero falar ainda para vocês aqui, de ferramentas que você tem. A palavra de Deus, ela é a maior ferramenta que você pode usar contra sofismas, contra fortalezas que foram construídas, por que não dizer, desde o ventre da sua mãe. Teu pai te rejeitou, tua mãe te rejeitou, pessoas te rejeitaram, e hoje você se sente uma pessoa rejeitada. Mas deixa eu dizer, você não é. Diga, eu não sou. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo, viva e eficaz. Diga comigo, não falha. Diga, a palavra de Deus contra sofismas não falha. Diga, a palavra de Deus destrói fortalezas construídas há anos. Você pode dar glória a Deus nesse lugar? Bem-vindo às boas novas do Evangelho. Você não vai conviver com esses conflitos para o resto da vida. Hoje acaba as mentiras de Satanás na tua vida. Diga, acabou! Aleluia! O Espírito Santo manda te dizer, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Aleluia! Aleluia! As armas da nossa... Aliás, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe como você vai julgar um pensamento? Diga comigo, pela palavra. Chegou um pensamento na tua vida, seja ele qual for, e não vou citar nenhum aqui mais. Chegou um pensamento, você não sabe de onde ele veio. O que o diabo na verdade quer, porque eu estou olhando para pessoas aqui que não desistiram. Talvez, irmãos, você enfrentou muitas tribulações externas, e às vezes o diabo pode estar mudando de estratégia. Quer lançar pensamentos para construir algo dentro de você, para depois você pensar que verdadeiramente você é aquilo. Mas deixa eu te dizer, como nós vamos discernir os pensamentos e intenções do coração? Diga comigo, pela palavra do Senhor. Você vai saber se um pensamento está vindo do Espírito, que ele está te impulsionando, se estiver em linha com a palavra. Chegou um pensamento, irmãos, você julga ele pela palavra. Não vem de Deus, descarte, irmãos, porque não te pertence. O diabo está querendo te enganar. O diabo está querendo colocar sofisma na tua mente. Eu achei interessante essa expressão, discussão argumentativa. Você já parou para pensar nisso? Vem um pensamento, você fica assim, meu Deus, isso. Fica aquela discussão na sua mente, esse negócio. Quem já passou por isso? Discussão argumentativa. Diga comigo, sofismas são argumentos falsos. Diga de novo, sofismas são argumentos falsos que serão revelados pela palavra de Deus. Ou seja, a mentira só vai permanecer até a verdade chegar. Quantos estão aqui comigo? A palavra de Deus, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
tenha discernimento dos pensamentos de onde ele está vindo. Como é que eu tenho, pastor? E essa palavra, irmãos, como eu te falei, agora você está recebendo a ferramenta para você se armar ou usar contra os pensamentos. Não fica só com os temores externos e conflitos internos. Que eu iniciei essa ministração. Deus está te dando, te mostrando agora como você enfrentar pensamentos, discussões argumentativas. Não dê lugar ao diabo. Olha para quem está do seu lado e diz assim: não dê lugar ao diabo. Diga, ele não tem vez na tua vida. Amém. A Bíblia nos ensina a não pensarmos mais ou menos ao nosso respeito. A Bíblia nos ensina isso. A não pensarmos mais nem menos ao nosso respeito, mas pensarmos o que Deus manda você pensar. Diga, eu só vou pensar na palavra de Deus, nas coisas que traz crescimento. Não seja ignorante, irmãos. Eu não estou dizendo que você não tem que pensar em trabalho. Eu estou falando em algo que vem construir, um pensamento que vem construir algo dentro de você que você não é. Amém? Abra lá em Efésios e a gente encerra por aqui. Obrigado, Senhor. Quantos receberam, estão recebendo essa palavra? Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que pensamentos têm chegado na sua mente. Diga comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga de novo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, eu sou mais que vencedor. Eu sou santo. Eu sou ungido. Eu sou filho de Deus. É isso que tem que ocupar o teu pensamento. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem está escrevendo isso aqui, irmãos? O livro, a carta aos Efésios, irmãos, ele é um livro que fala de muita autoridade. Eu vejo e percebo nas cartas que Paulo escreveu, ele sempre impulsionou a igreja para se ver como ela é. Mas sempre alertou a igreja para estar na posição correta contra os ataques de Satanás. Porque se não estiver, você pode cair. Você está aqui comigo? E ele diz: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deixa eu te dizer, se pessoas estão falando a teu respeito, que você não é, que você não pode, que você é um coitadinho, essa pode ser uma pessoa sendo usada pelo diabo. Não fica com raiva da pessoa, fica com raiva do diabo. E bota ele para correr. Ele diz:
Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, no versículo 13, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Eu não vou descrever cada uma aqui dessas armas, por questão de tempo, fica para um outro momento. E diz mais: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E mais uma arma que eu considero, diz assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Preste atenção. Paulo, ele escreve as armas e ele diz assim: vocês viram tudo o que eu citei, o que vocês leram agora. Ele diz assim: tendo tudo isso em mente, tudo isso tem que estar na mente de vocês. Ele diz: estejam atentos. Depois de estar na sua mente as armas, tudo pronto, a Bíblia diz, Paulo, ele termina o versículo, no versículo 18, diz: estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Fala para quem está do seu lado, diga: você precisa estar atento contra as setas inflamadas do maligno. Diga: fique atento. Eu aprendi algo, e eu quero encerrar com isso aqui. Eu aprendi algo. Depois você estuda sobre essas armas aqui, tá? Depois você estuda sobre essas armas em Efésios 6, a partir do versículo 10. Eu aprendi algo, irmãos, em estar atento. Atento a toda e qualquer situação, seja ela vindo de Deus, seja ela vindo do diabo. Se vem do diabo, eu rejeito. E eu vou te dizer, não é fácil, mas é possível. Diga comigo: não é fácil, mas é possível. Porque a palavra de Deus, ela me garante a vitória. Deixa eu te dizer, por maior que seja a pressão que você tem enfrentado, externo ou interiormente, não vai ser maior do que a de Paulo. Repita comigo: o que eu estou vivenciando, o que eu estou enfrentando, é leve e momentâneo. Mas sabe o que o diabo quer? Ele pega essa verdade que você está vivendo e ele diz assim: está vendo que você não consegue? Está vendo que é difícil? Você não vai conseguir. Você está perdido. Você vai morrer. Está enfrentando uma situação de enfermidade. Está declarando a palavra. Então vem um pensamento: você vai morrer. Você tem isso. Você não vai ficar curado. Ou qualquer pensamento, irmãos. Porque a discussão argumentativa, ela é aqui na sua mente. E ela vem contra o conhecimento que você tem da palavra de Deus. Sempre foi assim, desde o Éden. Sempre foi assim. Aquele homem e aquela mulher conheciam uma verdade. Deus disse: olha, se você comer, certamente você vai morrer. Então veio o diabo argumentando, dizendo: certamente não morrereis. Sabe qual é a verdade? De fato, bem verdade mesmo. Deus não quer que você conheça o bem e o mal. Discussões argumentativas e vem com uma falsa verdade. Você está aqui comigo? Você pode ficar em pé? Aleluia. Quantos receberam da palavra do Senhor? Eu queria cantar aquela música que nós cantamos hoje de manhã, na tua presença. Você pode fechar seus olhos um momento. Nós vamos seguir a direção, o impulso do Espírito Santo aqui para aquilo que Ele quer fazer. Aleluia. Eu queria que você se desconectasse de quem está do seu lado
e se conectasse aqui com o Senhor. Amém? Com aquilo que vai acontecer nesse momento. Eu sei que tem algo ainda para Deus fazer. Amém? Aleluia. Fecha teus olhos, os meninos estão se preparando aqui. Aleluia, obrigado, Senhor. Você recebeu da palavra? Diga: as minhas armas não são carnais, são espirituais, para destruir tanto fortalezas como sofismas. Diga a palavra de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Oh. Diga: não é o fim. Diga: a minha leve e momentânea tribulação está produzindo um eterno peso de glória. Diga: testemunhos poderosos. Amém. Creia nisso. Vou fazer uma pergunta para você. Esse lugar aqui é bom de se congregar? Amém? Então deixa eu te dizer, você que é profissional, você que tem acesso a seus colegas de trabalho, convida ele para fazer uma visita aqui na igreja, irmão. Eu tenho certeza que como você está sendo abençoado, ele também vai ser abençoado. Amém? Eu não tenho dúvida que logo, logo nós vamos estar 2 cultos no domingo, depois 3, e vamos construir a nossa igreja. Amém? Você crê nisso? Eu estou dizendo que nós vamos construir a igreja. Lembra do som? Vamos ter o nosso som está aí. Nós vamos construir nossa igreja, irmão. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela palavra que recebemos, pela proteção, pelo cuidado. E, Senhor, nós te agradecemos por esse primeiro dia da semana, que o Senhor nos sustentou, proveu o alimento, o vestimenta e as demais coisas, Senhor. Eu te agradeço por uma segunda-feira poderosíssima, Senhor. Obrigado por uma semana próspera, uma semana de resultados, Pai. Nada vai nos atrapalhar. Nada que se levante, Senhor, por parte do maligno vai nos atrapalhar, porque o Senhor já sentenciou que nós somos mais que vencedores. E nós te agradecemos, Pai, e já repreendemos todo espírito de morte, todo e qualquer espírito contrário à Tua palavra, não vai chegar na nossa vida, nem contra os nossos familiares. Em nome de Jesus, eu determino uma semana abençoadíssima, no nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Eu declaro que aquilo que você estava esperando esses dias, essa semana acontecendo. Amém. Pessoas vão chegar e vão te pagar, causas da justiça vão sair, em nome de Jesus. Recebe. Eu vivo pela força da palavra, eu ando no Espírito, cada passo pela fé. Glorifico o nome do meu Deus e Pai, que me abençoou com todas as bênçãos. Ele me libertou.